Amém, meus irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Que manhã de sábado gloriosa, louvado seja o nome do Senhor. Eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar. Depois dessa palavra gloriosa, você vai ficar para a glória de Deus. Eu quero pedir para você compartilhar essa palavra, louvado seja o nome do Senhor, ser um canal de bênção na vida de alguém, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, aleluia. E se você conhece alguém que precisa cuidar da sua vida espiritual, você vai compartilhar essa palavra. Você vai compartilhar essa palavra, você vai ser um canal de bênção na vida das pessoas. Olha, eu já estou deixando aqui, né, o Pix da igreja para o dia 12 de outubro e eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida, porque você é uma bênção na minha vida e você também vai ser uma bênção na vida das crianças, viu? Você vai deixar o Senhor te usar para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero pedir para você compartilhar essa palavra, louvado seja o nome do Senhor, e após você compartilhar, eu quero que você coloque aqui, declare com muita fé aqui nos comentários: eu vou cuidar da minha vida espiritual. Eu vou cuidar da minha vida espiritual. Eu vou cuidar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Paulo diz aqui a Timóteo. Olha que coisa tremenda. Tem cuidado de ti. Olha só, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Olha que coisa tremenda. Salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Mas para isso, Timóteo, ele precisava o quê? Perseverar. Perseverar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, na doutrina. Olha que coisa tremenda. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. São tantas coisas que nós ouvimos nos últimos dias, mas nós precisamos guardar em nossos corações a palavra. E não podemos de forma alguma ir contra a palavra. Jesus, ele disse que se nós crêssemos, nós faríamos obras maiores do que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos, irmãos, guardar a palavra, saber a força e o poder que tem a palavra, porque a palavra, ela é Jesus, aleluia, e ter cuidado da nossa fé. Ter cuidado, porque os falsos profetas têm se levantado. Tem sido hoje, nos últimos dias, muito fácil servir a Deus. Mas eu quero te dizer isso, nessa manhã de sábado. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil. Servir a Deus é renunciar. Renunciar ao pecado. Renunciar, aleluia, muitas vezes a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Porque quem não quer, irmãos? Quem não quer levantar de manhã e tomar um café farto? Né? Quem não quer, né, desfrutar de uma mesa farta? Né? Quem que não quer comer bem, beber bem? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas quem quer buscar Deus precisa jejuar. E para você jejuar, você tem que renunciar àquela mesa farta que está ali preparada para você. Que alguém preparou para você. Ou que você, até mesmo você preparou. Se você quiser servir a Deus, você tem que renunciar o seu café da manhã, você tem que renunciar o seu almoço, você tem que jejuar. Você tem que buscar a Deus. O jejum, ele nos aproxima de Deus. Ele nos leva para mais perto de Deus. Então, quem serve a Deus, renuncia. Mas, pastor, eu tenho que fazer isso todo dia? Não. Mas você tem que ter um dia de proibição. Você tem que ter um dia de renúncia. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje ninguém mais quer fazer isso. Ninguém mais quer fazer isso. E Paulo, instruindo Timóteo, disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Persevera na doutrina. E qual é essa doutrina? A doutrina da palavra.
É a doutrina da palavra que nós temos que guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter uma vida de oração, e eu falo todos os dias aqui, às 4 horas da manhã, nós somos imitadores de Cristo, porque Jesus, ele se levantou de manhã muito cedo, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Ele se levantou de manhã muito cedo, estando ainda escuro, ele saiu para um lugar deserto, e ali, nesse lugar deserto, ele orava. Ele orava. Servir a Deus é renúncia. E as pessoas estão mostrando um evangelho de facilidade, de praticidade. Não, o evangelho não é isso. O evangelho é renúncia. O evangelho é dedicação. Se você não tem uma vida assim, você simplesmente visita a igreja. Você simplesmente vai na igreja, mas você não serve a Deus. Porque quem serve a Deus vive uma vida de renúncia. Aleluia. Quem serve a Deus renuncia. Renuncia o pecado, renuncia a idolatria, renuncia. Para servir a Deus nós temos que renunciar muitas coisas. Mas as pessoas nos últimos dias estão renunciando a Cristo, renunciando a Cristo, renunciando à igreja para servir a outras coisas. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que renunciar ao mundo. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho de renúncia. Esse é o verdadeiro evangelho. E assim como Deus usou aqui Paulo para instruir Timóteo, né? Tem cuidado, Timóteo, de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Né? Deus começa a usar a vida de Paulo para instruir Timóteo, para que Timóteo não se desviasse do caminho da verdade, da doutrina da palavra. Nós não podemos nos desviar da doutrina da palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque se a gente se desvia da doutrina da palavra, nós estamos nos desviando de Jesus, porque Jesus, ele é a palavra. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O evangelho não é fácil, o evangelho é renúncia, o evangelho é dedicação, e se não for assim, aleluia, não existe servidão em nós, em Cristo Jesus. O evangelho é renúncia, renúncia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nós não podemos, aleluia, distorcer a palavra. O interessante, né, que Paulo, ele começa a dizer a Timóteo aqui no verso 6, né, sobre a fidelidade e a diligência do ministério. Né? E ele diz assim, olha, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Né? Tem exercício em piedade, seja piedoso. Olha o que Paulo diz a Timóteo, seja piedoso, Timóteo. Olha só, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Né? Paulo começa a instruir aqui Timóteo, para que Timóteo não se dedicasse tanto ao exercício corporal. Né? Não se dedicasse tanto ao corpo físico, né? Não se preocupasse tanto com o corpo físico, né? Porque o proveito é pouco. Né? Mas ele diz, mas a piedade para tudo é proveitosa. Né? Então tem exercício, Timóteo, tem exercício a piedade e não o corpo. Tem exercício a piedade para tudo corporal, para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Né? A piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Né? Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas
Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis. Olha, ninguém despreze, Timóteo, a tua mocidade, mas seja você exemplo dos fiéis. Olha como Paulo instrui a Timóteo aqui, seja você exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Né? Seja você exemplo, né? O Senhor fala com você que está me ouvindo agora, seja você exemplo dos fiéis, seja você um exemplo dentro da igreja, tá? Seja você um exemplo dentro da igreja de Cristo. Olha que coisa tremenda, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Tira a maldade de dentro do seu coração, o espírito de vingança. Era isso, aleluia, que Paulo estava dizendo a Timóteo, né? Seja puro, haja com pureza com as pessoas, ainda que elas tenham maldade com você, seja puro. Era esse ensinamento, aleluia, que Paulo estava dando a Timóteo. Persiste em ler, isso é tremendo, persiste em ler, em exortar e ensinar, até que eu vá. Olha a instrução de Paulo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Lê o que é a palavra. Exortar quem? O povo. E ensinar quem? O povo. Olha que coisa tremenda. Não despreze o dom que há em ti, o qual ele foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Há um dom na sua vida. Para de desprezar o dom que há em você. Se levanta e faz a vontade de Deus. Para de mimimi, levanta e faz a vontade do meu Pai. É Ele que vai te honrar. Não é o homem que vai te honrar, é Ele que vai te honrar. É Ele que vai te coroar. Olha que coisa tremenda. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo, medita nestas coisas, ocupa-te nelas. Né? E Paulo continua instruindo Timóteo, medita nessas coisas e ocupa-te nelas, seja ocupado com as coisas de Deus e não com as coisas do mundo. Né? Medita nessas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E ele diz mais, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. É nisso que Deus quer que você persevere. Medita nessas coisas, que coisas na palavra, na doutrina, né? Medita em quê? Olha que coisa tremenda. Medita no trato, medita na palavra, medita no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Medita nessas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu proveito seja manifesto a todos. Medita nessas coisas, medita. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina e persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Guarda essa palavra no seu coração. Deus, ele quer te dar salvação. Não se preocupa com as coisas desse mundo. Não se preocupe. Se ocupe. Olha que coisa tremenda. Medita essas coisas e ocupa-te nelas. Medita essas coisas e ocupa-te nelas. Quais são elas, pastora? A palavra, o trato, a caridade, no espírito, na fé e na pureza. Medita nessas coisas. Medita essas coisas e ocupa-te nelas. Ocupa-te nas coisas do Senhor e medita nelas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Jesus está voltando e ele quer te dar a salvação. Viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia. Abandone as coisas desse mundo. Ele nada pode te oferecer. Ele nada pode te dar. Mas Jesus pode te dar vida e te dar com abundância.
viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Foi um prazer ter passado essa manhã de sábado aqui com você. Na metade do dia eu retorno orando pela sua vida, viu? Eu creio na tua vitória. Você é uma bênção na minha vida. Compartilhe essa palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe.